pessoal que tá na internet está muito preocupado com os incentivos Sudene, que são incentivos federais, que reduz 75% do imposto de renda, e a reboque, muitas empresas foram para o Nordeste e nas regiões onde tem Sudã, ocasionalmente há incentivos de ICMS, de crédito presumido também, sobre nesse pacote, né, você vem para cá, para o Nordeste, você tem o incentivo da Sudene, mais os créditos presumidos do ICMS, né. E esses contribuintes que estão lá no Nordeste, eles de fato têm uma realidade diferente do ICMS aqui de São Paulo, que tem um acúmulo de saldo credor do ICMS. Lá, normalmente, tem saldo devedor para ter esses incentivos fiscais. Mas o que ocorre é que muitas indústrias, sobretudo as que estão aqui falando conosco, ao vivo aqui, foram para o Nordeste. A gente fala da maior empresa refrigerante do mundo, mas as maiores empresas de cervejas também do Brasil estão no Nordeste por conta dos incentivos fiscais. Por exemplo, em Pernambuco tem o Prodep lá que chega a dar 95% de crédito presumido. Então, uma das perguntas aqui que a audiência aqui vem falando para você é que, com essa reforma tributária e com o timeline andando, vai chegar uma hora que esses incentivos eles vão cessar, né, nessas regiões do Nordeste e, evidentemente também o Sudã e Sudene também devem, reduzir. Como é que você vê isso, essa desincentivação econômica dessa região, que essas indústrias foram para lá por causa dos incentivos fiscais? Como você enxerga isso, que vai ter uma volta aqui para o Sudeste dessas mão de obra, vai ter que fechar as fábricas lá? Qual é a sua opinião sobre esse caso aí? Olha, Rodrigo, esse problema não é só do Nordeste, esse problema é do Brasil inteiro. Esse problema nós temos, inclusive aqui em São Paulo, em relação a alguns setores, nós temos no Sul, nós temos no Rio de Janeiro, setor da moda totalmente calçado em um benefício fiscal que foi criado lá. Nós temos no Centro-Oeste, nós temos em todo o país. A filosofia com a qual a reforma foi criada e idealizada era no sentido, inicialmente, inclusive, era no sentido de que não houvesse nenhum benefício fiscal. Inclusive, ah, os artífices da reforma tributária, eles imaginavam que nem Zona Franca de Manaus deveria existir, nem o Simples deveria existir. Tanto é que o Simples é tratado pela reforma tributária de uma forma Apócrifa. muito ruim, porque eles só foram mantidos porque há uma regra constitucional dizendo que, nos termos de lei complementar, as empresas que tenham essas características, de pequenas e médias empresas, que elas terão que obedecer a um critério específico de legislação, de tributação, que seja criado especificamente para elas. É uma norma constitucional. Não se pode mudar isso através nem através da emenda constitucional 132, jamais se cogitou disso. A Zona Franca de Manaus é cláusula pétrea, não poderia modificar. Então, eles tiveram que engolir esses benefícios fiscais. Esses se mantiveram, mas a ideia do CECIF, que foi a instituição que criou essa reforma tributária, era de que não houvesse nenhum incentivo fiscal. Nenhum, nenhum, nenhum. E a primeira pergunta que vinha era exatamente essa: como é que ficam esses estados que se utilizam da tributação para se tornarem atrativos a novos investimentos? Porque esses estados dependem disso, né? E sem a possibilidade de você criar incentivos fiscais, isenções, reduções de base de cálculo, créditos presumidos, como você se referiu, sem esse instrumento, esses estados não conseguiriam se tornar atrativos, né? É a chamada guerra fiscal, que todos nós conhecemos. Como, por exemplo, alguns estados foram se vocacionando para determinadas coisas, como, por exemplo, Espírito Santo, importação; Santa Isso, Catarina, importação; é, Centro-Oeste, central distribuição; Extrema, central distribuição; Pernambuco, central distribuição, produção e importação. Então esses estados dependem e têm um volume de importação e de central distribuição já estabelecida. exato. Então Agora, esse por é que essas empresas se estabeleceram nesses territórios? Porque havia um incentivo fiscal ali. Porque, do contrário,
queira ou não, o fato é que a região sudeste é que aglutina todas as necessidades de infraestrutura necessárias ao exercício de qualquer atividade. É São Paulo, Rio ou Minas Gerais. Tem o sul também, em relação a algumas atividades, centro-oeste na agricultura, e o próprio nordeste e Amazonas, onde existe uma necessidade maior de atração de investimentos, mas há também atrativos relacionados à adaptação muito melhor da exploração de determinadas atividades. Mas o fato é que esses estados que têm um nível de competição menor se comparado com esses estados mais poderosos, eles perdem um atrativo que vai ser gerador de problema. Como é que se contorna isso? Através de criação de fundos, que esses fundos vão ser distribuídos para esses estados por um período longo de tempo, uma como é que chama? Uma extensão de tempo maior para que essa modificação efetivamente ocorra, entendeu? Mas certamente vai ser um problema. E toda aquela ideia inicial de que não haveria concessão de benefícios fiscais ou tratamentos mais benéficos a um contribuinte em detrimento de outro, isso foi para o espaço, né? Porque quando a PEC 45, quando ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, vieram ali regimes diferenciados que permitem a redução de alíquotas de base de cálculo em relação a uma série de atividades, de isenções alíquota zero, inclusive. A cesta básica se manteve, quando lá atrás, até a cesta básica queriam que fosse eliminada. Houve uma série de reduções de 30%, 60%, 100%. Restaurantes, por exemplo, estão contando com isso. Esses são os regimes diferenciados. O regime específico atingiu os restaurantes. Atingiu restaurantes, atingiu bares. Imagina o bar. O bar é o templo da bebida alcoólica, que é tributada pelo imposto seletivo, ou seja, como uma demonstração, porque a bebida é uma demonstração de externalidade negativa em relação à saúde, ela está lá elencada entre os produtos que serão tributados pelo imposto seletivo. E, no entanto, os estabelecimentos que se dedicam ao comércio desse produto, eles estão sujeitos a um regime especial. Parques aquáticos, parques de diversão, sujeitos a isso, bancos, imóveis, enfim, todos ali foram elegíveis a um regime específico. Você tem regime diferenciado e o regime específico. Tem uma diferença entre essa classificação. Você ainda tem uma terceira classificação, que são os regimes favorecidos. Os regimes favorecidos são Zona Franca de Manaus, as pequenas e médias empresas, os simples e tal. Isso é protegido pela Constituição. Mas você tem os favorecidos e os específicos. Qual é a diferença entre regime diferenciado, favorecido, específico? Parecem todos sinônimos, né? Mas adotaram ali essas denominações que não querem dizer muito, mas se você for ver na exposição de motivos ou no relatório do Eduardo Braga, senador, se você for lá olhar o relatório dele, ele define bem qual é a diferença entre o regime diferenciado e o regime específico. O regime diferenciado é aquele que efetivamente concede uma diminuição de alíquotas ou de carga tributária, porque é uma redução de 30%, 60%, 100%, isenções, créditos presumidos e tudo mais. Ali há uma diminuição da carga tributária. O regime específico não. Em tese, ele seria simplesmente, não se diminuiria a carga tributária alguma em relação aos demais contribuintes, simplesmente a forma de tributação é que seguiria um regime específico, atendendo aquelas, por exemplo, o Sistema Financeiro Nacional criou-se um regime que, em tese, trataria esse setor de uma forma que fosse
adaptada às suas características. Ora, todo mundo tem isso. As sociedades profissionais também têm isso, elas têm uma característica que lhe é própria. Por que não foi